Muito boa tarde. Neste dia 26 de novembro temos em estúdio a direção dos Desafios Clube, a Cidália Gonçalves, a vice-presidente, o tesoureiro, o Bruno Almeida e também o Sr. Presidente Luís Gonçalves, quem não o conhece de todo o envolvimento neste desporto. Desde já, o nosso obrigada por estarem aqui na Oasis FM e eu vou começar mesmo pela Cidália. Quem são os elementos dos Desafios Clube? Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada à Rádio Oasis pelo convite e desta forma possamos partilhar aquilo que nós somos, os nossos projetos, um bocadinho da nossa história. A Associação do Desafios Clube é uma associação sem fins lucrativos. Nós hoje estamos aqui 3 elementos. Nós somos um grupo de amigos que gosta de atividades desportivas e que reunimos com alguma frequência para praticar desporto. Formalizada a questão, nasceu então esta associação e assim podemos de forma mais livre organizar e transmitir a nossa mensagem. Este grupo de amigos que é da freguesia de Santo Quintino. Sim, a sede do Desafios é em Valdevez. Os amigos são da região, mas também de fora da região. Temos algumas pessoas que se têm vindo juntando a nós ao longo dos tempos, porque acima de tudo esta associação preza muito a amizade e o convívio entre as pessoas. Mas, Cidália, este projeto nasceu em Valdevez. Sim, este projeto tem as raízes de Valdevez e daqui do concelho do Sobral de Montagraça. Vamos então, depois de conhecer um bocadinho então quem são então esta direção que estão aqui 3 elementos e eu vou voltar um bocadinho mais atrás com a Cidália. Estes 3 elementos são da direção. Há mais algum elemento da direção? Sim, existem mais elementos na direção que de momento não estão, mas que ainda vão colaborando em algumas atividades. Uhum. Luís, este projeto, fala-me um pouco deste projeto dos Desafios. Boa tarde aos ouvintes da Oasis. O projeto do Desafios nasceu de um raid que se realizou em Valdevez e depois Valdevez deixou de ter direção e nós quisemos continuar realmente um projeto que já tinha vindo de trás, que tínhamos um grupo que era os Morcegos do Pedal. Não quisemos pegar em nada do que estava da sede de Valdevez para nunca nos apontarem dedos e então criamos o Desafios Sport Clube. E estes desafios, quantos anos é que tem? 5. 5 anos, sim senhor. Tem sido fácil, Luís, estar à frente deste projeto? É sempre fácil, quando se corre por gosto, é sempre fácil. Este homem gosta mesmo de andar nisto da natureza, não é? É bom, para desanuviar o stress, é gratificante. E sabemos bem que sim, que o Luís já segunda-feiras é outro homem. Qual é o principal objetivo, Cidália, deste projeto? O Desafios Clube preza muito a boa camaradagem, como eu já disse anteriormente,
temos como principal objetivo incentivar as camadas mais jovens na prática do desporto. Cada vez numa sociedade mais complicada e mais motivada para o sedentarismo, com todas aquelas coisas aliciantes que a nossa sociedade nos oferece e que nem sempre são as mais saudáveis. Nós gostamos muito de agarrar e chamar sempre as crianças, sempre que elas estão na rua a brincar, a jogar à bola, convidamos-las, damos passeios, andamos de bicicleta, fazemos atletismo, brincamos, e é com essa base e com esse objetivo de termos jovens mais bonitos por dentro que aqui estamos. É fácil, Cidália? Não, nunca é fácil. Esta parte também não é, mas não vamos desistir e vamos, por muito que nós consigamos ajudar, nem que seja um, para nós já é uma vitória. E o Desafios Clube, por exemplo, chegou a ir buscar uma menina à casa que hoje é uma campeã nacional. Isso para nós já é um princípio, foi sempre um incentivo. E vamos continuar para que tenhamos mais campeões e para que, acima de tudo, sejam pessoas mais completas e mais bonitas por dentro. Cidália, onde é que consegue arranjar tempo para tudo isto? O tempo é o que nós queremos fazer com ele. Portanto, as nossas prioridades são aquelas que nós queremos e acho que há sempre um lado que gostamos de dedicar aos outros. Eu não me importo de deixar algumas coisas e tarefas para fazer, para realmente ajudar essas crianças, esses jovens, ou até os mais velhos, para preparar um cafezinho, um bolinho. Da minha parte, contam sempre com isso. Passamos então ao Bruno, o tesoureiro também desta direção. Porquê é que formaram este projeto? Este projeto começa mais ou menos no mês de agosto de 2005, com um grupo de amigos que gostavam bastante de andar de bicicleta, mas tinham vidas profissionais bastante ocupadas. Então, a melhor forma de encontrar tempo para se dedicar ao projeto é andar de bicicleta de noite. É assim que este projeto começa, a andar de bicicleta de noite, todos juntos, grande espírito de camaradagem, até que, pensando sempre um pouco mais à frente, pensando fora da caixa, como se costuma dizer, por que não começarmos a organizar para outras pessoas passeios de bicicleta, por exemplo, caminhadas, e com um concelho tão bonito como o Sobral de Montagraça, com paisagens verdadeiramente deslumbrantes, pensámos que seria aliciante desenvolvermos a atividade do BTT e da caminhada, e apresentando essa atividade a outras pessoas. E acho que esse é o grande porquê do projeto. Quando a gente pensa porquê, é em, de facto, não ficar com o conhecimento só para nós, mostrar estas vistas deslumbrantes a outras pessoas e divulgar o concelho. Vamos passar de novo à Cidália e neste projeto, este projeto tem pernas para andar. Num ano que se avizinha tão difícil, tem pernas para andar? Claro que sim. Disso ninguém duvide. Primeiro porque enquanto nós trabalharmos sempre com um bocadinho do coração, vai haver sempre uma boa vontade e sempre um cantinho para continuar. Depois, uma coisa muito importante, enquanto houver pessoas que nos queiram acompanhar e enquanto tivermos pessoas e instituições que nos queiram apoiar, assim, vamos ter sempre um bocadinho das nossas vidas para ajudar e para colaborar com os outros. É um projeto, então, que está instalado em Valdevez. E agora vamos, o Bruno é o tesoureiro, vamos saber um pouco do balanço, os projetos que têm desenvolvido, têm participado. Fale-nos um pouco de tudo isto que nestes 5 anos provavelmente tem momentos muito bons. Claro que quando, e em off estávamos aqui a falar, quando chove são aspectos não muito agradáveis, a chuva faz muita falta, mas depois também se torna desagradável, mas depois tem sempre um lado positivo.
mas quem melhor que o Bruno para me falar sobre tudo isto? Como é óbvio, tem sempre o lado positivo. O lado positivo é aquele que nós queremos ver. De facto, a chuva é um marco no Desafios. Qualquer evento organizado pelo Desafios tem que ser regado com chuva, no fundo. Só dessa forma é que temos o evento completo. Seja ele em que altura do ano for, mesmo na menos esperada que chova, o agosto, por exemplo, se o Desafios organizar vai chover. Mas é um pequeno à parte. Falando um pouco dos projetos, eles centram-se essencialmente em duas grandes áreas, que é o BTT e o atletismo, com os seus complementos, que sejam a caminhada ou o duatlo. Infelizmente ainda não conseguimos atingir o patamar de organizar um duatlo ou uma prova de atletismo, apesar de termos esse projeto, mas mais à frente falaremos um pouco sobre isso. No entanto, caminhadas, BTT, já organizamos para além de participar. Estava aqui a pensar nestes anos que, claro que o Luís também tem sido um amigo da Oasis FM, e sempre que vão participando em cada prova, e estou a falar de participação, não estou a falar de ser os desafios na organização, o Luís liga para a equipa Oasis FM e pede uma música, porque alguém venceu ou alguém participou. Isto é muito importante. Como é que é também vivido dentro dos desafios? No fundo, falando um pouco do Luís, já que tocou nele, ele é o DNA do Desafios, como eu costumo dizer. O sangue corre nas veias de todas as pessoas do Desafios, tem um bocadinho do Luís, porque senão acabava por não ser a mesma coisa. Falando um pouco como balanço até destes projetos que acabámos de falar há pouco, é positivo nós vermos, como já foi referido atrás, atletas que já, no fundo, começaram a brincar connosco, tornarem-se referências a nível nacional nos desportos em que praticam. Só isso já é reconfortante para todos nós. Saber que também contribuímos um pouco para a formação como seres humanos dessas pessoas, ou seja, acaba por não só ter a vertente desportiva, mas também, essencialmente, a vertente de construção de um ser humano, que é bastante importante para nós. Quando souberam, por exemplo, a Cidália falou há pouco, a Cidália ou Bruno, nessa jovem que conseguiu subir assim ao pódio, o que é que vocês sentiram? Algo que não conseguem explicar hoje. Eu acho que é tal e qual como vermos os nossos filhos a crescer no dia a dia. Portanto, nós olhamos e surpreendemos-nos, e quando são os outros, tratamos quase e sentimos uma alegria quase como se fossem dos nossos filhos. Mesmo aquelas pequenas crianças que ainda há poucos dias atrás participaram numa prova de atletismo e eles continuam a ficar com aquele brilho naquele olhar, isso para nós é tudo e já chega como pagamento, não queremos mais. Mas eu já agora temos estado a falar sem dizer o nome, mas eu posso dizer que uma das grandes amigas e uma dessas meninas é a Daniela Reis, que pronto, eu ainda venceu não tinha no ciclismo, também não sabia se ela... No ciclismo, porque ela queria, os pais tinham dúvidas e nós fomos sempre dando um empurrãozinho e fomos lá buscá-la e fomos dizendo, não tenham medo, deixem-na ir, vamos apoiá-la. E realmente foi um dos projetos muito bons. E depois há outros exemplos que dentro de casa nós vemos, os meninos na escola nem sempre têm boas notas, nem sempre se portam bem, fazem umas brincadeiras connosco, ou de bicicleta, ou atletismo, ou umas caminhadas, e surgem sempre histórias engraçadas, e alguns têm melhorado muito as notas. Eu não quero dizer que isso seja por nós, mas o que é certo é que acontece. De alguma forma, chegam melhor à escola, libertam algumas energias durante aqueles momentos que estão a praticar desporto e provavelmente conseguem melhorar. Sim, porque convivem com outras crianças e se calhar percebem que aquele caminho que andavam a ter não é o melhor caminho, e mostrando-lhes outros, há sempre dois caminhos, um melhor e outro menos bom. Portanto, se eles se calhar escolherem o melhor, de certeza que vão ser
vão ter um futuro bem mais risonho. E pessoas com H grande, não é? Sim, é disso que nós precisamos cada vez mais, porque basta olharmos à nossa volta e há muitas pessoas com um H bem pequenino. É verdade, é verdade. E vamos continuar a conversa então neste sábado, dia 26 de novembro. Já sabem que entre as 12 e as 13 temos sempre convidados. Hoje temos então a Cidália, o Bruno e o Luís, dos Desafios Clube. Eles que vão organizar também o 5º raio do BTT, mas já lá vamos. Fiquem atentos à nossa conversa até bem perto da 1 da tarde. Com todos estes anos, com bons momentos, a Cidália já nos falou aqui de bons momentos, porque há sempre histórias engraçadas para serem contadas, para serem vividas. E a Cidália é uma jovem e toda a direção é jovem, mas eu tenho que fazer esta pergunta porque nem que eles vivam mais 50 ou 60 ou 70 anos, eles vão sempre lembrar bons momentos dos momentos que passam em todas as provas. E já vai ser a 5ª. Mas não é só a 5ª, são as provas que eles participam. E há sempre momentos para recordar. Uma história engraçada que vocês devem ter, eu já não digo dezenas, devem ter centenas e mais centenas de histórias, porque quando chove já é mesmo bastante engraçado. É verdade, Raquel, nós já temos muitas, mas mesmo muitas histórias para contar. E é difícil resumir e escolher alguma. Desde que está uma semana inteira bom tempo e 2 horas antes do passeio chove torrencialmente, portanto, essa não sei se tem muita graça, mas para nós é quase inacreditável. Depois temos aquelas que se têm passado connosco e recordo-me de uma muito engraçada em que nós nos deslocámos ao Alentejo e ligámos para os senhores: olha, nós estamos quase a chegar para ver bem o local da partida, e eles disseram: então venham, que nós esperamos 5 minutos. Portanto... Mas não foram 5 minutos, foi mais que 5 minutos. Mas ainda foram mais que 5 minutos e estava toda a gente à nossa espera para partir. Depois ainda existem aquelas histórias em que nós levamos o almoço, fazemos um piquenique, fazemos uma festa e realmente é muito bom. Acho que podem continuar com o convívio, com a participação nos eventos das outras pessoas, porque há gente muito boa por este país fora. Eu estava-me aqui a lembrar a Cidália numa das provas, porque nós temos sempre este contacto, pronto, com os desafios, e a Cidália falava-me também em histórias, porque a Cidália, além de participar, depois também faz a comida. E ela já está a rir. Vá, conte. Pronto. É olhar para o tacho e a ver que ainda falta comida para muita gente. Não, desculpe corrigir. Nunca faltou comida em nenhum dos nossos eventos. Portanto, às vezes o que acontece é que chega toda a gente ao mesmo tempo. E nós vamos querendo ter as coisas sempre quentinhas e feitas no momento, e às vezes gera alguma confusão. E também há sempre uma preparação, quer para os abastecimentos, quer do próprio secretariado, quer o carro que furou o pneu. Há sempre coisas, tantas histórias de última hora em que realmente é complicado de gerir. Mas respiramos fundo, olhamos em frente, sabemos que o nosso objetivo vai ser conseguido. E é uma mulher cheia de coragem. Isso posso eu garantir. Consegue. Bruno, está aí muito caladinho. Voltamos e ao tesoureiro, temos que falar também do dinheiro, é verdade. Gerir os desafios, porque estes eventos, os desafios não têm lucros, mas se
há uma sobrazinha de uma verba, isso é para quê? É assim, o Desafios tem um princípio, aliás, ele é uma organização sem fins lucrativos, como é óbvio, não se rege com o objetivo de lucro. Os eventos são, no fundo, desenhados com o objetivo de lucro zero. No entanto, por vezes poderá ocorrer, no fim de todas as contas, dependendo sempre, é óbvio, dos apoios das entidades, quer públicas, quer privadas, que vamos tendo, poderá de facto, no fundo, ficar algum cash flow de sobra e que é gerido, no fundo, para equipamentos. O Desafio Sport Clube tem equipamentos que os seus atletas envergam nas provas por esse país fora, onde, por exemplo, o Concelho de Sobral de Montagraça se encontra representado nesses equipamentos. Tem também despesas de deslocação, gasóleos, etc. Não será, por certo, a cobertura nem de 1/3 dessas despesas. Essas despesas são muitas vezes, eu diria, cerca de 99% das vezes asseguradas pela direção, no fundo, que o Luís e todos os outros da direção suportam custos, no fundo, para que o projeto do Desafios seja uma realidade. E quando falamos de lucro, é apenas um lucro residual, como eu lhe chamaria, e não um lucro efetivo, porque é de facto uma organização que não tem como objetivo o lucro, ou seja, é estruturada por forma a canalizar todo o valor acrescentado para o participante em si, e não tem mesmo nenhum sentido estruturar de outra forma na nossa maneira de pensar. Cidália, os Desafios Clube têm reuniões e onde é que se encontram? Tem sede? Sim, o Desafios Clube tem um anexo na Rua da Fonte Velha, em Valdevez, e é lá que sempre que é preciso ou combinar alguma coisa ou tratar da partida, os encontros para arrancar para as marcações do passeio, normalmente partem sempre de Valdevez. No início deste ano que vamos ter, não é? 2012, um novo projeto está então em mãos. É uma atividade que os Desafios abraça. Quinto Raid BTT. O que é que vocês vão organizar, Bruno? Iremos organizar mais uma vez um raid denominado À Descoberta das Maravilhas do Sobral de Montagraça. São mesmo maravilhas as imagens que são proporcionadas aos participantes. Ele realizar-se-á no próximo dia 22 de janeiro de 2012. Esperamos a participação de cerca de 400 participantes. O primeiro processo de inscrições já se encontra terminado. Acho que podemos fazer um balanço extremamente positivo. Temos mais de 150 inscrições até ao momento. Esperamos, de facto, até ao próximo processo de inscrição, que termina no dia 31 de dezembro, peço desculpa, ficar bem próximo do objetivo final, tendo em conta o histórico, no fundo. Mas ainda teremos uma fase adicional de inscrições que decorrerá até ao dia 12 de janeiro de 2012. Mas penso que todos os interessados neste evento por nós organizado deverão consultar o nosso blog, pois lá encontra-se toda a informação, como é que é feito o processo de inscrição, os nossos contactos, etc. E deixaria aqui o blog para todos aqueles que, no fundo, quiserem compartilhar connosco este raid. http://desafiosclub.blogspot.com. Neste quinto Raid BTT, por onde é que vocês, qual é o percurso? Onde é que vocês vão andar? O percurso será mais ou menos distribuído por 3 freguesias do concelho.
Santo Quintino, Sapataria, Sobral de Montagraço. Será ao redor destas freguesias, será distribuído por 3 percursos alternativos, adequados à condição física de cada um dos participantes. Temos 20 km, 40 km e 60 km. E terá uma dificuldade física ajustada a cada um desses percursos. Nas vossas participações, tem muitas mulheres a participar? Algumas. De facto, eu desafiava mais mulheres a virem até aos nossos eventos, mas podemos dizer que temos bastantes mulheres. No evento do ano passado, penso que seria cerca de 10% a 15%, o que numa atividade como o BTT penso que não será desprezível, mas no entanto eu desafio todas as mulheres a virem partilhar este raio connosco. Perspectivas para este 5º raio de BTT, então, em janeiro? As perspectivas são reter aquilo que de bom fizemos no ano anterior, na 4ª edição, e melhorar todos os pontos onde podemos melhorar, porque o objetivo dos desafios é a melhoria contínua. Nós não ficamos satisfeitos com aquilo que já realizamos. Nós só pensamos em melhorar e realizar cada vez melhor os nossos eventos e proporcionar bons momentos aos participantes. Agora vou voltar à Cidália. A ementa, pronto, tem que ser sempre com a Cidália. O que é que vamos ter? Então, para o almoço, que mais uma vez vai ser servido no espaço do pavilhão do Soeirinho, aqui no Sobral de Montagraço, nós vamos preparar a já habitual sopa de peixe, que tem agradado à maior parte dos participantes, não quer dizer que não haja alguém que não goste. Teremos também uma canja como alternativa, teremos uma carne a desafios com os devidos acompanhamentos, salada, arroz, etc. E também, a partir deste ano, vamos poder ter um complemento de porco no espeto. Já tivemos num ano, só o porco achamos que não chegava, e então se calhar um prato servido já pronto e depois mesmo o porco, para que as pessoas tenham também uma alternativa saudável. Também de salientar que nós temos sempre umas boas entradas com os enchidos da nossa região e com o queijo de um dos nossos patrocinadores, que é a Latimonte, que faz sempre questão de deixar um delicioso queijinho como entrada para todos aqueles que nos queiram acompanhar. As sobremesas não vão ser esquecidas, a fruta, o nosso também já famoso arroz doce, e que há sempre alguém de fora que vem ajudar a fazer. E também os bolos da Monte Oeste, que sempre nos têm apoiado, colaborando dessa forma. Bem, com toda essa emenda, já estamos prontos para mais um BTT. Sim, temos que repor energias a todos os participantes para que eles possam ir daqui satisfeitos depois do esforço que realizam antes. Há mais alguma coisa a acrescentar, Luís, que queira falar sobre este 5º raio de BTT? Luís, que abraça este e todos os projetos de uma forma diferente de todos os outros diretores. Tem que ser dito, porque o Luís consegue sempre um bocadinho dali e outro dali e outro dacolá, e depois vai colocar ainda mais qualquer coisa que ainda falta e pronto. As coisas acontecem com muita força de vontade de Luís Gonçalves, não é assim, Luís? Sim, realmente tenho algum empenho para que as coisas possam correr da melhor forma. Claro que tem sempre as ajudas de todos os outros que abraçam este projeto. Sim, sozinho não se consegue levar um projeto deste claro, ingente. Como é óbvio. E com uma grande mulher também a abraçar. Também. Quanto às novidades, vamos a ter desafios todos os anos. Tem novidades quanto ao percurso. Vamos abrir 2 single tracks novos. Vamos abrir um caminho que se calhar já há 20 anos ninguém lá passa. Inclusivamente quando andamos a fazer reconhecimento,
foram as pessoas mais idosas que nos disseram: este caminho só se for de avião é que vocês lá passam. E eu disse: então olha, minha senhora, quando ouvir as máquinas e a roçar, não se assuste, porque dia 22 de janeiro eu quero que passe aqui 400 bicicletas. E ela riu-se e deu-me força. Temos mais outro caminho que também não é passado já há algum tempo. A experiência do ano passado obriga-nos a que estejamos que escolher pisos mais consistentes, porque 400 bicicletas a passar faz uma autêntica lavoura, mesmo em pisos que nós não imaginemos que eles vão ficar enlamados. Por isso estamos realmente a trabalhar no terreno para que dia 22 possamos agradar aos participantes que vêm até ao nosso concelho e que fiquem com vontade de voltar na próxima edição. Quantas horas envolvidas neste projeto? Eles dizem que sim. Estava a ouvir o Luís e de facto são muitas horas que vocês têm que se envolver com este projeto, porque todo este trabalho, mesmo com essas ditas máquinas, tem que haver mesmo muito trabalho da vossa parte, muita carolice. Sim, eu penso que todos nós temos a nossa carreira profissional além do Desafio Sport Clube, como é lógico, e só com grande esforço e dedicação, como o Luís já referiu atrás, é que se consegue levar este projeto a bom porto. São necessárias de facto muitas horas, isto é uma cadeia no fundo, desde a pessoa que trata mais da organização do back-office e das inscrições, à pessoa que marca os caminhos, que limpa os caminhos, ou seja, é uma cadeia. A quem faz o almoço é de facto uma cadeia de processos que já se encontra mais ou menos articulada entre todos nós e que nos vamos dividindo e que nos consome imenso tempo, mas no fundo aquilo que nos dá satisfação é dar esse tempo por muito bem emprego, porque após esse tempo os nossos participantes reconhecem o nosso esforço, a maioria deles, como é óbvio, e nos presenteia com o seu regresso, no fundo. Dia 22 de janeiro, então, 5º Raid BTT. É um raid que parte de Valdevez. Não? Então, expliquem lá como é que é, Cidália. Não, desde o ano passado, devido à quantidade de participantes que nós temos recebido, decidimos que não havia condições suficientes em Valdevez para fazer daí a partida. Com muita pena nossa, e vamos lá passar de certeza, mas a partida será dada aqui em Sobral de Montagraço. Por uma questão logística, por uma questão de apoios de instalações. E então será feito aqui no próximo dia 22 de janeiro, aqui em Sobral de Montagraço. De onde é que vai partir? Já não? Luís, ainda está no segredo. A partida 90% é à frente da Câmara. Quero ter o largo da Câmara cheio de bicicletas. É um sonho, é um sonho que eu tenho e realmente estamos a ultimar os últimos esforços para que... E até porque ainda falta temos um bocadinho para o dia 22 de janeiro. Estamos a conversar então neste sábado, dia 26 de novembro, praticamente 2 meses, e por isso mesmo há ainda situações para serem resolvidas para que tudo saia corretamente. Mas vai sair então de Sobral de Montagraço e a chegada será também em Sobral de Montagraço, direção ao almoço, não é? Em princípio será na mesma, na Praça do Município, porque vamos tentar que os nossos apoios possam ter a exposição, as suas tendas, também para que os participantes se sintam mais aconchegados quando chegam. Ou seja, as pessoas trazem os seus produtos, também os querem expor, e desta forma será uma chegada
penso eu, mais acolhedora. Depois os banhos também são em 2 sítios diferentes à partida e desta forma será um núcleo central. Almoço, banhos, será tudo ali ao seu redor. Não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa sobre o 5º raio de BTT, reforçar então que as inscrições ainda podem ser feitas e como é que vos podem contactar? Como eu referi, podem sempre contactar-nos com qualquer dúvida que tiverem pelos contactos constantes no blog, que já referi atrás nesta entrevista, mas que passo a repetir. O blog é http://desafiosclub.blogspot.com. Aí também encontram o nosso e-mail, para além de contactos de telemóvel. Qualquer dúvida que os possíveis participantes possam ter, não hesitem em contactar-nos. Posso também deixar aqui nesta entrevista, se alguém tiver um papel à mão e estiver a ouvir, o contacto móvel mais fácil será 914653983 ou o e-mail para desafiosclub@gmail.com. Estes serão os contactos mais fáceis para podermos prestar todos os esclarecimentos que os possíveis participantes entenderem necessários, e contamos que essas dúvidas nos cheguem para que possamos de facto esclarecê-las e contar com a participação em massa dos atletas do concelho. E não só? E não só. Luís, temos atletas de todo o país, não é? Sim, já temos atletas de Pinhal Novo, de Palmela, Montijo, Setúbal, Mafra, Louras, Torres, e ainda queremos chegar mais longe. Ano passado tivemos 34 concelhos a pedalar no nosso. Para nós, isso é um ego que nos faz voltar a organizar um evento no ano seguinte. E pronto, já sabem então, dia 22 de janeiro, o 5º raio de BTT em Sobral de Montagraço. Se gostam, não percam esta oportunidade. Vamos continuar a conversa com a Cidália. Vamos então saber apoios. Apoios que os Desafios Clube têm para os eventos. Há muitos apoios nesta altura tão difícil? Sim, nós temos que ter apoios. De outra forma, jamais conseguíamos fazer alguma coisa. Temos o município do Sobral de Montagraço, que nunca nos virou as costas, sempre nos apoiou com aquilo que podia. Temos as juntas de freguesia, de sapataria, de Sobral de Montagraço, e de realçar a freguesia de Santo Quintino, que foi um dos primeiros que sempre nos apoiou, que sempre nos incentivou e que dissem sempre: vão lá perguntar, não desistam, realmente a vossa ideia funciona, batam à porta, perguntem, e realmente as portas que nós temos batido, todas se têm aberto, uns com mais, outros com menos, e até hoje praticamente não ouvimos um não. É claro que há empresas que estão connosco desde o primeiro dia, nomeadamente a Latimonte e a Monte Oeste, também o Viana e Sousa, a Moto Reis, e quero realçar a Rádio Oasis, que tem sempre um cantinho para nós, e todas aquelas pessoas que de forma anónima colaboram connosco. Porque vem ajudar na cozinha, na organização do evento, nomeadamente, seja para ajudar no secretariado, seja nos cruzamentos, seja para transportar algo que seja necessário. E perante este número elevado de pessoas, são sempre precisas muitas pessoas para nos ajudarem. Esses cidadãos anónimos que, no fundo, nós podemos sempre contar com eles, também queremos dar-lhe o nosso muito obrigado. Nesta conversa,
que nós temos tido durante esta última hora das manhãs da Oasis FM, e são muitas as manhãs em que falamos, manhãs e tardes, falamos com o Luís, e eu vou voltar ao Luís, porque o Luís é aquela pessoa que nos liga muitas vezes, e quando o Luís não liga, ligamos nós para o Luís para saber como é que tudo se passou. Luís, gostava que me falasse um pouco daquelas provas que o Luís me fala também, que foi no fim de semana à localidade X e Y, não vamos descrever localidade por localidade, mas gostava que o Luís também me falasse um pouco dessas provas que vai levando mais longe o conceito de Sobral Montagraço, porque veste sempre também o equipamento de Sobral, não é? Que é vosso, mas que leva mais longe de Sobral Montagraço. Sim, o Desafios Sport Clube corre Portugal de norte a sul do país, desde da maior mítica prova realizada em Portugal, da Maratona de Porto Alegre, até ao evento de solidariedade, ao evento mais pequenino, Desafios, se puder, preza por estar. Desde o Invernal da Guarda, Alvalade de Porto Covo, até aos passeios da Câmara, aos passeios de Torres Vedras, o Desafios está presente em todos os eventos que puder. Desafios semana a semana, se não tiver preparativos para eventos, está presente. Com os atletas que puder, o desafio está presente, seja na vertente de corrida, seja na vertente de BTT, seja no duato, seja na caminhada. O Desafios tem sempre um dia, um cantinho para o desporto. Durante este mês de novembro, onde é que o Desafio já participou? No mês de novembro, ainda no domingo, teve em Samora Correia, representado pelo André Batista e pelo Vítor Lourenço. Já esteve nas 3 horas da sapataria, que realmente obteve um segundo lugar brilhante, do André Costa. Vai estar dia 27, assim um bocadinho à fugida, no Milharado, porque tem que estar. E depois vamos para dezembro. Dezembro vai estar na maratona do Armstrong em Salvaterra. Vai estar na noturna do Fidel Bike. O que é que a Cidália estava aí a dizer? Diga lá. Aqui em dezembro, e à medida que se aproxima o nosso evento, nós também temos que abdicar um bocadinho e reunirmos-nos mais para fazer o trabalho do terreno que há para fazer. Continua a haver sítios por tratar, continua a haver secretariado muito importante por realizar, sim, porque isto são muitas horas sem dormir, principalmente 2 dos nossos elementos, o Bruno e a Sofia, porque realmente são eles que diariamente dispensam as suas horas ou de repouso ou de sono, para poderem ajudar e para que depois no dia esteja tudo prontinho. Há sempre alguém que tem que dormir menos. Sempre. E então vai ficar... Cada hora que vai passando e se aproximando de janeiro, desta data 22, pronto, o tempo começa a ficar um bocadinho escasso, não é? É que ao contrário daquilo que parece, as noites são maiores e os dias mais pequenos, mas para nós o dia continua com muito mais horas do que a noite. Mas de qualquer forma vai haver sempre alguns dos nossos elementos que vão poder participar e estar presentes nos outros eventos. Agora até ao nosso vai ser assim um bocadinho mais apertado, mas vamos sempre fazendo qualquer coisa. Vamos sempre participando. Luís, essas provas, além de poder trazer também uma recordação, vocês trazem sempre uma amizade e também um carinho muito grande por tudo aquilo que fazem, que vão fazendo, que vão trazendo também para a vossa sede. Eu costumo dizer que cada evento tem uma história.
é um amigo novo, é um percurso diferente, é um single track maravilhoso, traz-nos sempre conhecimentos, e esses conhecimentos que nós transportamos realmente para o nosso raid. Nós vamos aos eventos dos outros participantes para depois eles também poderem vir ao nosso. No fundo, é um retribuir de esforço. Continuamos a conversa então neste sábado e aproximamos então do nosso final também. Hoje tivemos em estúdio os Desafios Clube de Valdevez, eles que nos falaram um pouco de todo o seu projeto. Cidália, vamos ao presente ideal para os Desafios Clube. Há presente ideal? É difícil de escolher, mas é assim, não pensa muito, porque estamos num ano de economia. Sim. E corta, é mesmo corte e mais cortes, por isso mesmo. Não, mas a sério, agora fora de brincadeira, isto foi só para dar um espaço para que a Cidália pensasse o que é que pretende, não é? Para os desafios. O primeiro objetivo será que não chova de 15 a 22 de janeiro, ou pelo menos até 22 de janeiro por volta das 16 horas. A partir daí já pode chover quando quiser. Tenho que falar com o Pai Natal e de São Pedro também. Depois, o presente ideal é que não cortem quem nos apoia, que continua a nos apoiar. Que isso já é fantástico. Não falo só dos apoios monetários, falo de todo o tipo de apoios, dos monetários e da presença também das pessoas, porque não há nada melhor do que ter os participantes alegres e bem dispostos. E para que aquelas situações mais imprevistas e que possam correr menos bem, possam ser interpretadas de uma forma alegre. Esse eu penso que é o presente ideal, é ver o sorriso e o olhar de alegria na cara daqueles que nos dizem então tchau, até um dia destes, porque nós vamos nos encontrar. E seria o presente ideal para vocês? Para a vossa direção, para o vosso projeto? Sem dúvida, como vê, não pensamos em dinheiro, pensamos mais nas pessoas e no ser humano. É isso mesmo. E acho que muita gente devia pensar assim também. Mas vamos aproximando também do sinal horário das 13 horas e eu vou perguntar ao Bruno para o próximo ano, 2012, já sei que há o 5º raid BTT, sabendo que é um ano, pelo menos, que se prevê difícil, a vossa organização já tem também na vossa agenda mais eventos? Sim, o Desafios tem 2 eventos cativos que não se privará de organizar sempre que conseguir manter esta equipa motivada, e penso que isso irá ocorrer durante longos anos. Assim, no mês de maio de 2012 realizaremos a Quinta Noturna à Descoberta do Mito, que será no sábado, mais ou menos dia 26 de maio de 2012, e que contará com, para além do BTT, também com a atividade de caminhada, e é uma das provas míticas do Desafios. Celebra também um pouco o fazer desporto à noite, que é uma coisa pouco comum e usual,
mas que nos uniu no início e que fazemos questão de celebrar todos em conjunto e de organizar essa noturna então. Lançava aqui também um desafio, não fosse o nosso nome claro. Ser desafios, também à Câmara do Sobral de Montagraça, que nos encontramos disponíveis para organizar uma prova de atletismo no concelho, ou não tivéssemos nós um ex-campeão nacional de atletismo como presidente e com o know-how que pode trazer acrescido ao concelho na organização de uma prova dessa natureza, será um dos nossos desafios para 2012 também. Fica então a proposta. E chegamos ao fim. Desde já agradeço a vossa disponibilidade de estar aqui neste sábado, de estar aqui connosco, de vos também ter por aqui para nos contar um pouco dos vossos projetos, daquilo que está também na vossa agenda, como é que estão a viver também estes dias e, claro, sempre com muita vontade de praticar desporto. Eu deixo o microfone aberto para quem então quiser responder à minha questão. Eu gostava muito que os Desafios Clube deixassem também uma mensagem para finalizar a conversa então aqui na Oasis FM. Fala ao Presidente. A responsabilidade fica para o Presidente. Que o desporto esteja sempre presente em cada um e que desta forma possamos ultrapassar a atual conjuntura em que o nosso país se encontra. Nunca desistam de si próprios. Corre para a vida, pratica desporto. Um bem-ajam e um bom Natal. Vou deixar as últimas palavras então com a Cidália, ela que vai então fechar a nossa entrevista neste dia de sábado. Pouco há para dizer, porque isto é difícil transformar em palavras o agradecimento com H grande, com A grande que eu cá quero deixar. Obrigado a todos, obrigado essencialmente à Oasis, que pela Raquel nos permite chegar a mais cantinhos, e obrigado a todos aqueles que nos apoiem, obrigado a nós próprios que todos os dias deixamos algo para nos dedicarmos a isto. Peço desculpa aos familiares que de alguma forma se sentem incomodados por esta ausência das pessoas que aqui estão envolvidas, e um obrigado muito grande a todos os que vêm até nós, a todos aqueles que confiam em nós e que nos continuam a incentivar. Obrigado. Chegamos ao fim da entrevista com Desafios Clube. Para a semana, novos convidados estarão presentes aqui na Oasis FM. Já a seguir, Tardes da Rádio com Teresa Cláudio. Volto então para a semana aqui na Oasis FM.